Muito bem, meus queridos. Então, olha só, vocês já têm aí a unidade número 2, né? Da nossa apostila, que está aqui na página número. Não tem página. Na verdade, página número 37, tá bom? Aí na apostila de vocês. E o título dessa unidade é Teens Around the World. Tá certo? Então a gente vai falar sobre um assunto muito característico para vocês aí, que é a adolescência em si, né? E eu destaquei esse parágrafo aqui, ó, que diz assim: According to the UNICEF report Adolescent Demographics as of 2016, 1.2 billion adolescents aged 10 to 19 live in the world, and more than half of them live in Asia. Então, olha só, vocês que estão escutando aí, né, vocês fazem parte aí, ó, desses 1 bilhão e 200 milhões de adolescentes aí, nessa faixa etária aqui, ó, 10 to 19, ao redor do mundo aí, né? E eu acho muito legal quando a gente consegue fazer parte de uma estatística como essa daí, né? Não essa, no caso, que eu não me encaixo nela mais. Mas eu acho muito legal quando a gente consegue se enxergar dentro de um todo, né? A gente sabe que muita coisa te influi a sua vida, influi aquilo que você faz dentro da sua casa, né, com seus amigos. Isso tudo a gente vai falar um pouquinho nessa unidade, tá bom? Então, olha só, a gente continua aqui, ó. The purpose of this unit is to provide an opportunity to discuss and think about this topic, considering themes such as friendship, family, and how teens organize their thoughts in different parts of the globe. Então a gente vai também falar aqui nessa unidade sobre o universo de vocês aí, né? Mas além disso, a gente vai falar de amizade, de família, e como que vocês organizam os pensamentos, como que os adolescentes ao redor do mundo organizam os pensamentos aí, né? Muito bacana. Então a gente começa aí, ó, na página número 38 agora, com essa parte aí, ó, Best Friends Forever. Quem nunca, né, utilizou aquela famosa estrutura, né? Vou abrir uma notinha aqui, ó, uma nota de página aqui. Quem nunca utilizou, né, o BFF, né, que é o acrônimo aí, ó, de Best Friend Forever, né? Quem nunca utilizou ela aí, ó, tá errado, né? Eu abri essa caixinha de texto aqui na minha apostila, tá bom, gente? Então, BFF, Best Friend Forever. Vocês veem aí, né, a imagem agora desse grupo de amigos aí, fazendo um selfie aí, provavelmente num parque, alguma coisa assim, né? E aí começamos com esse texto aqui, ó. Do you prefer 100 reais in your wallet or 100 friends in life? Começa já com essa grande pergunta aqui, né? Que eu vou marcar. Do you prefer 100 reais in your wallet or 100 friends in your wallet? E aí, gente, com vocês, vocês preferem aí ter 100 reais na carteira ou 100 amigos na vida real aí, né? In Spain, according to a note saying, with the money ending, the friendship ends. Então, tem esse ditado espanhol aqui, né? Com o fim do dinheiro, né, a amizade também acaba. Será? While in Russia there is another adage. Instead of having 100 rubles, it's better to have 100 friends. Então, ao invés de ter 100 rubis, né, que é a moeda lá na Rússia, é melhor ter aí 100 amigos. Será? E aí, gente, uma coisa muito bacana, que para os americanos, a palavra friend, eles usam de uma maneira muito geral, como diz o texto aí, para aquelas pessoas, né, que a gente vê no dia a dia, que aqui a gente usaria, por exemplo, colega, ou até aqueles que de fato a gente considera mais próximo de nós, aqueles amigos que a gente sabe que vai poder contar com a gente a hora que precisar, a hora que está sempre disponível, né? Não tem uma palavra ali no meio termo, né? Tem colleague, por exemplo, né? Vou escrever aqui para vocês, ó. Lá
eles têm... Opa, não é essa ferramenta, desculpa. É essa aqui, ó. Vou colocar aqui no meu cantinho aqui, ó. Lá, eles até têm a... Ih, não consigo trazer para baixo. Eles têm o colleague. Opa. Eles têm o colleague, que serve para aquelas pessoas que são mais no mundo corporativo, mais no mundo empresarial, quando você está trabalhando, entendeu? Então é diferente de friends, entendeu? Eu poderia relacionar um colleague a um outro professor aí da escola, com que eu tenho uma amizade e tudo mais. Mas eles utilizam o friend aí para esse termo geral. Tá bom? E aqui eu gostei muito desse parágrafo aqui, ó, quando ele fala assim, ó, e eu vou marcar ele todo, e eu quero que vocês marquem ele aí também, porque eu achei muito significativo quando ele diz que friendships are meaningful anywhere, and for teens especially, it's important to feel a sense of belonging and acceptance by their peers. Having a network of friends, supporting family, and caring teachers may help students and avoid negative relationships, such as the abusive behavior of bullies. Learning positive friendship skills can be socially helpful and make teenagers feel happier and more confident. É isso mesmo, gente. As amizades, né, que a gente tem, elas são significativas em qualquer lugar, né? Principalmente para vocês, adolescentes, né? É quando a gente se sente mais aceito por aqueles que são parecidos com a gente, né? Tanto que a gente tem aquela questão que a gente se aproxima de quem a gente tem mais afinidade, de quem a gente tem mais gostos em comum, e aí sim a amizade vai sendo construída, né? Eu sempre falo que a amizade a gente nunca conhece uma pessoa hoje, por exemplo, e já vira best friend forever daquela pessoa, né? A amizade, ela precisa ser uma coisa construída no nosso dia a dia, né? Com certeza vocês conversam com amigos aí, com pessoas que vocês conheceram há muito tempo, ou às vezes conheceram agora, e agora vocês estão criando um vínculo com essa pessoa, o que é muito legal, né? Então, seguindo aí, e gente, eu falo uma coisa pra vocês. A amizade é uma das coisas mais sérias que a gente tem que ter na nossa vida. Sabe por quê? Porque viver sozinho é muito chato. Estar sozinho é muito chato, né? Pode ser que você não encontre aí um namorado, uma namorada para poder te ajudar e tudo mais, mas um amigo sempre vai estar ali. Pode ser que ele more longe ou more perto, mas você sempre vai ter um amigo por perto para poder te ajudar. Isso, claro, se você encontrar aquele amigo que seja verdadeiro e que seja ali pontual, tá bom? Seguindo aí, então, na página de número 39 agora, a gente dá início, de fato, ao nosso primeiro conteúdo gramatical em si. Tá? E aí, eu peço que vocês façam as anotações que eu vou dizer para vocês, tá? Para facilitar o processo de vocês, tá? Vocês já viram aqui nessa primeira parte que eu fiz algumas marcações aqui, que vocês podem fazer aí também na apostila de vocês, tá? Então, a gente vai primeiro tratar desse assunto aqui. Verbs. What they are and how to use them. Então, primeiro, gente, o que é um verbo, tá? E aí, eu não marquei, porque eu deixei para marcar aqui agora. Vou até trocar de cor aqui, botar um vermelhinho. A verb is a word that expresses an action or state of being. Não consegui marcar. Vou tentar de novo. Quero marcar essa parte aqui, tá? Ó. A verb is a word, até sumiu as outras marcações, that expresses an action or a state of being. Então, o verbo, gente, é aquela palavra que vai expressar uma ação ou um estado, tá? E é considerado uma das partes mais importantes de qualquer frase que seja, tá bom? E eles também são aqueles que vão ajudar ou auxiliar outros verbos.
tá bom? A gente vai classificar os verbos daqui a pouco, tá? Mas os verbos em inglês, eles têm essa função de ajudar ou auxiliar outros verbos aí na construção total da frase, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, eu não sei aí na apostila de vocês como está, mas pede aqui, ó, look at the following sentences and underline the verbs in them. Então, ó, he is a loving kid. Vocês vão marcar o is, que é o verbo, né, de vocês aí, ó. Run, Forrest, run. Daniel loves cheese. The teachers are planning an amazing class. You have not seen the eclipse. What a pity. Então, eu marquei aqui, ó, esses verbos aqui, na verdade, já está marcado, né, para vocês verem. São os verbos dessas frases aí. Eu peço que vocês marquem aí também na apostila de vocês, tá bom? E aí, gente, nós vamos para essa parte aqui agora que eu também vou marcar, ó, também nessa página aí, ó. There are more than 10 different types of verbs that are grouped together by function. Take a look at 5 of the most common ones. O que eu gostei, gente, é que a apostila trouxe para vocês aí, ó, 5 usos mais comuns dos verbos aí em inglês, tá? E isso é bacana porque ela classificou entre os mais importantes mesmo, na verdade, tá? Então, ó, temos primeiro aqui, main verbs or action verbs. Vou fazer uma setinha aqui, ó. O primeiro deles, express specific actions and are used to show action or discuss someone doing something. Então, são os verbos principais, ou verbos de ação, que eles vão expressar, então, pessoal do primeiro ano, funções específicas, e são usados aí para demonstrar essa ação e discutir que alguém esteja fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, I live in Brazil. Tá aqui o verbo live. Mr. Oliveira drives to work every day. Certo? I live in Brazil. Mr. Oliveira drives to work every day. Então, são verbos de ação, tá certo? Ou para falar que alguém está fazendo alguma coisa. No caso aqui, I live in Brazil, tá? Depois temos aqui, vou puxar outra setinha aqui, ó. Linking verbs or stative verbs represent a state rather than an action. They typically relate to thoughts, emotions, relationships, senses, states of being and measurements. Então, gente, esses verbos aí são os verbos de ligação, tá? É mais ou menos parecido com os verbos de ligação que a gente tem no português, tá? E aí, esses verbos, eles podem representar mais do que um estado, um state, do que uma action, tá? Então, ele é muito relacionado aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às nossas relações, os nossos relacionamentos, aos nossos sentidos, tá? Aí falando aí dos 5 sentidos que a gente tem, os nossos estados de ser, né? E ainda falar de measurements, que ele quer dizer no sentido de quantidade, de qualidade, de qualificação, etc, tá? Então, quando ele diz aqui, I feel good, então é uma emoção, então é como você está se sentindo. I feel good, então eu estou me sentindo bem, né? Some flowers smell good, então é o meu sentido aqui, o meu sentido do olfato, o meu sentido de sentir, de ter o olfato aí. Depois nós temos a terceira categoria aqui, ó, auxiliary verbs or helping verbs. E aí ele diz, connect to main verbs to form tenses, asking questions and create negatives. Aí, gente, precisamos ter um pouco mais de cuidado quando a gente analisa os auxiliary verbs, tá certo? Então eles servem para quê? Gostei muito dessa palavra que a apostila usou aqui, ó. Connect. Vou marcar aqui também, ó.
connect. Então, eles servem para conectar os verbos principais para que eu consiga formar os tempos verbais, tá? Ainda para poder fazer as perguntas e as negativas. Temos 3 exemplos aqui, ó. Lucy does not play the saxophone. Então eu tenho esse does aqui como sendo um auxiliar, tá? Não cabe agora a gente ter a ideia de qual auxiliar é esse, tá? Só para vocês saberem que ele é um auxiliar. Então, viu que aparece does? Saibam que é um auxiliar, tá bom? Did Rose love Jack forever? Também tem o did aqui sendo um auxiliar. Humans should worry about the environment. Tenho aqui um auxiliar também que é o should, ok? Depois passamos aqui para os modais, tá certo? Ó, os modais, pessoal, vou fazer aqui minha setinha para ficar igual, vou fazer de cá para cá agora. Isso. Ó, are auxiliary verbs used to express abilities, possibilities, permissions and obligations. Então, gente, eu posso dizer tranquilamente para vocês que os modais são aqueles verbos que vão me permitir aí, ó, expressar essas coisas aqui, ó, abilities, habilidades, possibilities, permissions and obligations. Para cada uma dessas funções aí, dessas 4 funções, tem um verbo modal específico para elas, tá? Como exemplo aqui, ó. Humans should worry about the environment. Então, que as crianças deveriam se preocupar sobre o meio ambiente aí. You must not delay. Então, que você não deve se atrasar. Então, você está proibido de atrasar, né? Então, gente, cada verbo modal tem a sua função bem específica, tá certo? E por último, falamos aqui do bom e velho verbo to be, tá bom, gente? Is a key verb in English, playing an important part in many types of constructions. It can act both as a main verb and as an auxiliary verb. It also acts differently in negative sentences and questions. Aí você fala assim para mim, Carlito, a gente vai estudar de novo o verbo to be? Vamos estudar de novo o verbo to be, porque a própria apostila fala que ele é um verbo chave. Is a key verb, tá certo? Então, por ele ser o key verb, ser um verbo-chave, a gente precisa passar por ele de novo. Não agora, mais pra frente um pouco, mas a gente precisa passar por ele sim, tá? Então, aqui tem how is the weather, porque o verbo to be, gente, ele pode ser usado como várias funções. Tem 3 exemplos aqui, ó, 1, 2, 3, e ele é usado em 3 maneiras diferentes. Por isso que é tão importante a gente falar sobre ele, tá bom? Então, ó, how is the weather? Aqui na primeira, ele sendo utilizado como verbo principal. You are learning fast, como verbo auxiliar, para fazer essa construção aqui, ó, com ing, que depois a gente vai ver também. E I am not following. Usei o verbo to be aqui para eu poder construir a negativa aqui, tá certo? Por isso que o verbo to be ele é tão importante, por isso que ele é tão interessante de ser estudado, tá bom? E não só interessante, como ele precisa ser estudado, tá bom? Aí, gente, se vocês tiverem alguma pergunta sobre cada uma dessas características aí, na semana que vem a gente vai ter um momento ao vivo, tá? E aí a gente consegue tirar dúvidas, beleza? Agora, vou deixar aí para vocês fazerem esses 2 exercícios aqui, tá? Vou abrir a minha caixinha de texto aqui. Opa, não é essa. Então, olha só. Read the excerpt and underline the verbs. Então, nesse exercício número 1 aqui, você vai sublinhar, tá? Quais são os verbos do texto, tá certo? E lembra que toda estrutura frasal em inglês, ela segue mais ou menos
essa estrutura que eu estou deixando escrita aí, ó. Então, eu sempre vou ter um subject, que é o meu sujeito. Provavelmente depois vai vir um verb e logo na sequência vem o complement, que é um complemento. Então, a cara da minha estrutura vai ser sempre essa, não vai mudar muito, entendeu? Claro que você tem que tomar cuidado, beleza? O exercício número 2 pede para que vocês façam aí, ó, a leitura de cada uma dessas frases e classifiquem os verbos aí, ó, nas categorias que a gente viu aí, numa dessas 5 categorias. Então, se ele é um main verb, se ele é um linking verb, se ele é um auxiliary verb, se ele é um modal verb, ou se ele é o verbo to be, tá certo? Em cada uma das frases. E aí, na segunda parte da aula, eu volto para vocês fazerem a correção, beleza? Então, podem fazer aí e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau. Ó, tô colocando aqui a minha caixa no devido lugar. Ficou no lugar errado, mas tudo bem, tá bom? Valeu, gente! Muito bem, meus queridos. Então, voltamos aí com a nossa segunda parte e a correção dos exercícios, tá bom? Então, aqui, ó, o primeiro aqui, ó, eu já marquei aqui quais são todos os verbos aqui desse parágrafo, tá bom? Então, nós temos o can, use, having, is, can, find, put, are, trust, laugh, cry and tell, ok? Esses são os verbos aí que a gente encontra presente nesse parágrafo, ok? O segundo exercício, como eu falei com vocês aqui, ó, vocês tinham que ler cada uma das frases aqui, né? E me dizer qual era a função de cada um deles. Então, eu também já fiz a correção e joguei aqui em cima, se eu conseguir abrir, ó. Então, ó, it hasn't rained all this month. Então, eu tenho que esse primeiro verbo aí, ele é um verbo principal, ou um verbo de ação, que é o verbo choveu, aqui nesse caso. What does Maria like to drink? Eu tenho aí um verbo auxiliar. Na letra C, you are my sunshine. Então, eu tenho aí que é o verbo to be, que está presente aí na minha frase. Na letra D, does Peter believe in miracles? Eu tenho um verbo de ligação, um verbo stative, que é aquele que indica a minha emoção, tá certo? Indica o meu estado. E o último, if you want to pass the exams, you must study harder, por ser aí um verbo modal, tá certo? O verbo modal é aquele aí que pode expressar uma habilidade, uma possibilidade, uma permissão ou uma obrigação. Muito bem, gente. O exercício número 3 agora, e a sequência aqui, então 3, 4 e os próximos aí, são exercícios para tarefa, tá bom? São exercícios de homework que vocês vão fazer em casa, tá certo? Então, ó, esse primeiro aqui é um exercício que pede para que vocês usem esses verbos aqui, cada um no seu específico lugar desse texto aqui, ó, the lion and the mouse, tá bom? Vocês não precisam mudar nada aqui nesses verbos, tá bom? É só trabalhar com eles lá na frase, tá bom? Eu não vou dizer aqui agora qual que é o significado de cada um dos verbos, tá? Porque eu quero ver a função de vocês aí na execução desse exercício, tá? Se vocês vão conseguir fazer. Para fazer o exercício aqui, ó, o exercício 4 e seguintes, aqui tá 1, 2 e 3, mas tá errado, tá, gente? É 4 e seguintes. É baseado nesse texto aqui, tá, ó. E aí ele pede aqui no primeiro que vocês escrevam aí um exemplo de cada tipo de verbo e coloca aqui, tá? Então, um main verb or action verb, um linking verb or stative verb, um auxiliary verbs or helping verbs, um modal verbs e um verb to be, tá? Claro que no corpo do texto todo tem vários exemplos de todos, tá? Basta um. Então, às vezes, se você conseguir achar
tudo aqui nesse primeiro parágrafo, ok, ou no segundo aqui, vamos tentar focar, achar nesses 2 parágrafos aqui apenas, tá? Para ficar mais fácil para a gente poder corrigir depois, ok? Agora temos aqui, ó, choose, no exercício 5, choose the alternative that contains the best possible title for the article. Então, desses 4 títulos aqui, qual aquele que vocês acham que é o melhor, tá bom? Para esse texto aqui. 6. Write true or false. Lembra que eu falei em sala do TOF? Pois é. E aí ele ainda pede para que vocês corrijam as frases falsas, tá bom? 7. The following words are underlined in the text. Match them to their correct definitions. Então, todas as palavras que estão sublinhadas aqui, ó, por exemplo, commitment is key to maintaining real relationships. Tá aqui, commitment. O que é o commitment? Qual é a função? Se é um verb, se é um noun, se é um adjective, etc. Tá bom? E quero que vocês executem também essas perguntas aqui, ó, da página 41, 42 e 43, tá bom? A gente vai discutir todos esses exercícios na semana que vem, do 3, aqui da página 39, até a página 43, na semana que vem, tá certo? No momento ao vivo que a gente vai ter e que eu ainda repasso para vocês como vai ser feito durante a semana, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau.